Vamos ler então a Bíblia, capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Está entre as passagens mais conhecidas desse bloco de Lucas, que nós estamos chamando aí, que é chamado de narrativa da viagem, do capítulo 9 ao 19. E já estamos no 18, essa história é algo que de fato aconteceu, nós que estávamos lidando com muitas parábolas, com histórias que Jesus contava, né? Histórias com para ensinar várias coisas. Mas essa não, essa é um fato que ocorre, conhecida como o jovem rico, muito conhecido, né, por todos. Lucas 18, verso 15, eu vou ler até o 27. Eu começo antes do jovem rico, só para abrir um pouco mais e termos a noção do contexto. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, ouvindo-o assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Que Deus nos dê a compreensão da sua palavra. O Evangelho de Lucas está sempre comprometido com um tema, e eu quero que esse termo, que é importante que se saiba o termo, ele seja muito bem entendido por vocês. Eu tenho usado em algumas circunstâncias, aliás, para falar da palavra de Deus, dos evangelhos, das cartas de Paulo, etc, etc, etc. Nós não podemos evitar esse termo, justiça própria. Justiça própria é quando nós confiamos na própria justiça, na própria moralidade, no próprio esforço, na própria lida, nos próprios feitos, nas próprias ações, boas ações, diversas, por mais que seja. Às vezes pessoas pensam em boas ações como dar cesta básica. Não, é claro que não é só isso. Boas ações, você pode pensar uma vida de oração, por exemplo. É uma ação boa, positiva, piedosa. Eu faço boas ações porque eu sou uma pessoa gentil com todas as pessoas, mesmo as pessoas rudes. Eu sou um bom cidadão. Isso é justiça própria, a minha justiça, coisas que eu me esforço, eu faço. Atitudes, comportamento, obediência às regras, às leis. Ações de generosidade, de bondade também, como dar a cesta básica. Existe uma lista imensa daquilo que pode ser chamado de justiça própria.
É a sua própria justiça. Aquilo que você diz, você julga, isso é bom. Eu vou fazer o que é bom. Diante de possibilidades, de conflitos. Tem algo bom, tem algo mais ou menos. Eu vou fazer o que é bom. Tem algo bom, tem algo ruim. Eu vou fazer o que é bom. Eu fui ofendido, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou retribuir. Justiça própria. Este é um dos temas principais do Evangelho de Lucas. Lembrando que na semana passada eu preguei sobre o fariseu e o publicano, e o tema era justiça própria. Ou seja, uma série de ações, de atitudes religiosas que o sujeito imaginava que isso o tornava apto para Deus. E não é. A gente usa o termo justificado para Deus, diante de Deus. Mas isso não é bom? Eu não estou dizendo que isso não é bom e não estou incentivando que as pessoas façam o contrário. Eu só estou dizendo que no que diz respeito à vida com Deus aqui e à vida eterna, isso não resolve. Os fariseus, os judeus, eles acreditavam que a observância e a obediência à lei de Moisés, cumprir os mandamentos e depois tantas leis e regras que foram se derivando dos 10 mandamentos, era suficiente para deixá-los ótimos com Deus, resolvidos com Deus, salvos para terem a vida eterna. O judaísmo, por exemplo, ensinava que guardando a Torá, a lei, a Bíblia deles, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, guardando a Torá de A a Z, o sujeito receberia a vida eterna. Isso é justiça própria. Você pega a lei e diz, eu vou fazer isso, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou adulterar. Pronto, não fazendo essas coisas, ok, eu estou resolvido com Deus, justificado diante de Deus. Esse é o tema de Lucas. Abram seus olhos para a justiça própria. Ela pode matar vocês espiritualmente, ao invés de dar vida a vocês. Vocês podem ser ótimos cidadãos, e isso é bom. Mas não é isso, não vem de nós, por isso o termo própria, não vem de mim, não é próprio de mim uma justiça que me torna apto para Deus. Isso é justiça própria. O texto comecei com os versos 15 a 17, onde Jesus pede que os discípulos não impeçam as crianças que se acheguem a ele. Criança, naquele contexto social, e talvez até bem pouco tempo atrás, né, não era tido como aqueles garotinhos tão especiais e que fazem tão bem estarem por perto. A criança era vista nesse contexto como um ser que só dá despesa, que nem tem uma garantia de vida pela altíssima taxa de mortalidade infantil. Uma criança era dada como alguém que, agora sim, escapou, quando já tinha vários anos de vida. Eles não trabalhavam e davam muitas despesas. E como é natural, uma criança incomoda em reuniões onde se tem ou se exige um silêncio adequado, uma concentração. Uma série de coisas que fazia com que os judeus considerassem, o mundo antigo, talvez, poderíamos dizer assim, as crianças não como essa coisa tão especial como nos dias de hoje, e que de fato são. E é Jesus que nos ensina que são especiais, mas não no mundo antigo.
O termo pequenino, inclusive, era um termo pejorativo, era um termo negativo. Os pequeninos que só fazem arruaça, bagunça e ainda requerem a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso dinheiro, comem da nossa comida e ainda nem temos a garantia se realmente são pessoas que vão viver por muito tempo, porque morriam até os 5, 6, 7 anos de idade aos montes. E isso até bem pouco tempo atrás. Mortalidade infantil altíssima. Eu digo bem pouco tempo atrás, meio século, alguma coisa assim. O que salvam as crianças do altíssimo índice de mortalidade são as vacinas. E isso é um advento muito recente, né? Quando a gente considera a história. E quando Jesus diz, não, eles não estão me atrapalhando. Por favor, deixem eles vir. Não, isso aqui é uma reunião de adultos, isso aqui, criança aqui só vai atrapalhar. Não, deixe os meninos virem. Dos tais é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aqui Jesus está, na verdade, nesses primeiros versos que antecedem a passagem do jovem rico. Nós vemos o destaque ao reino oferecido a quem? Aos não habilitados. O que uma criança pode fazer de boas ações, de religiosidade, até os 13 anos de idade, ela nem era obrigada a guardar os mandamentos. Ela nem aprendia os mandamentos assim com tanta veemência antes dos 13 anos de idade. Logo, não aprendiam a lei de Moisés, aquilo que, na consciência dos judeus, era o que os salvavam. Então, as crianças, a única coisa que as crianças podiam e podem oferecer é um relacionamento com amor. Elas amam. Elas sabem amar, elas sabem a quem amar. Elas são sinceras e têm percepções do que é o verdadeiro amor oferecido pelo outro. Nada mais. Não habilitados, conforme os adolescentes, os adultos. E Jesus diz, deixe vir os não habilitados. O reino, irmãos, esse é o grande ensino dessa primeira passagem, não pertence aos que têm uma lista de realizações. Jesus está dizendo a todos, o reino não pertence aos que têm méritos para tal. Não, é oferecido aos sem méritos. As crianças, por exemplo. É preciso considerar que o Estatuto da Criança e Adolescente é algo bem recente. E pouco antes daquilo, ainda talvez como no mundo antigo, eles eram seres bem mais ou menos na cultura humana. Quando tem uma forcinha, né, aí já começa a trabalhar, aí já começa a ser útil. Eu não sei aqui se alguém começou a trabalhar na infância mesmo, antes dos 8 anos de idade. Romero não. Romero foi trabalhar, já tinha 50 anos de idade já. Cadê tio Moisés? Está aí? Começou a trabalhar com quantos anos, tio Moisés? Com jegue já, né, irmão? 3 jegues ou 3 anos de idade? Ah, sim. Tá vendo? Quantos anos, Romero? Aí o sujeito começa a agregar valor em casa. Antes disso, é doença um dia, comida todo dia, problema um dia ou outro, ou de vez em quando todos os dias, depende. E Jesus está dizendo, eles não têm méritos.
mas dos tais é o reino. Em contraste a essa cena, um grupo de crianças que na visão de alguns estava importunando, mas Jesus está dizendo, não, eles não estão importunando. O reino de Deus é feito de pessoas assim, não habilitadas, sem méritos. E aparece, narrado pelo Evangelho de Marcos, aparece correndo um jovem rico, muito rico. Se aproxima de Jesus e faz a grande pergunta da justiça própria. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Há quem diga que perguntou só para ser elogiado. Ou talvez para aprender alguma novidade ali que ele ainda não sabia. Essa é uma pergunta que nós devemos pensar nela, talvez, se ela faz parte da nossa vida ou se nós não temos a resposta adequada para ela. Isso é perigosíssimo para todos nós que estamos aqui. Eu me lembro que desde a minha época de seminário, há mais de 20 anos, a gente tinha já aquele folheto Como Ter a Vida Eterna. Isso não é algo só do Brasil, isso é algo que acontece como campanhas, oficinas de evangelização e que se usam isso, inclusive outras denominações nos Estados Unidos e etc. A grande pergunta para você começar um papo sobre essa questão de a importância de Deus para a sua vida, uma pergunta-chave é, se você estiver diante de Deus, morreu, está diante de Deus, e Deus disser, pois não, o que você acha, por que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu, aqui agora? Qual a justificativa? O que você responderia? Essa é a grande questão do evangelismo. E olha que a quantidade de gente e a quantidade de crentes, o percentual imenso, responde de forma errada. Bom, deixe-me ver. Vamos pensar em nós mesmos, vamos pensar nos crentes, vamos pensar em todos. Porque eu tentei viver uma vida correta, errado. Eu tentei fazer as coisas certas, sempre tive um bom desempenho no que diz respeito ao conceito de bondade, eu sou uma pessoa moralmente aceitável. Está errado. E nos funerais? Ali a gente percebe, olha que eu vou em muitos funerais, ali a gente percebe as muitas justificações, não pela fé, e pela fé somente, que é o que a Bíblia ensina, que é o Evangelho. Mas nos funerais a gente vê as muitas justificações. O fulano era um cara tão bom, né? Não, você precisa de ver, acho que você não conheceu essa pessoa como eu conheci, era uma pessoa sensacional, me emprestou um dinheiro, nunca me cobrou, nem juro, nem o dinheiro de volta, etc. e tal. Agora está descansando, está nos braços de Deus, está na casa de Deus, está com Deus, etc. e tal. Como assim? Por quê? Porque ele te emprestou dinheiro e não quis cobrar? Mas o mais comum das justificações, não pela fé, nos velórios, nos funerais, é pelo simples fato do cara ter morrido. Agora descansou. Como assim descansou? Foi um pagão a vida inteira? Foi uma pessoa que só olhou para si mesmo a vida inteira? Nem reverência, nem interesse, nem disposição por Deus, jamais. Agora, só porque morreu, foi para o céu? Ora, isso é justificação pela morte, e não pela fé. Foi salvo pela morte. Morreu, todo mundo precisa falar no velório. Agora, está numa boa agora.
Eu escuto isso e dentro de mim eu falo, hein? Quem sou eu para falar que está numa boa? Pelos frutos, porque pelos frutos vos conhecereis, eu não vejo nada disso, mas enfim, também não condeno ninguém. Não estou aqui para isso, mas prefiro ficar calado. Porque morte, tanto quanto boas obras, não justifica ninguém. É preciso entender o Evangelho. O que é o Evangelho? E entendendo o Evangelho, a gente entende qual deve ser as respostas corretas. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É a ênfase do judaísmo. Comportamento, conduta. E olha que eles desconsideram os pensamentos e as intenções. É preciso ler o Sermão do Monte, por exemplo, porque lá Jesus diz, sim, não matarás, não adulterarás. É o que está escrito. Mas essas coisas podem acontecer aqui. E acontecendo aqui, aconteceu. Então Jesus não satisfaz as esperanças do jovem rico, que está interessado talvez em receber um elogio, ou talvez em aprender alguma novidade para sair feliz da vida. Mais um ato que eu devo praticar, um comportamento que eu devo replicar, e pronto, eu vou ficando cada vez melhor naquilo que eu já sei fazer. Não, mas não é isso que Jesus diz. No versículo 19, Jesus diz, por que você me chama de bom? As pessoas costumam dizer assim, tá vendo? Jesus não é Deus. É por isso que Jesus está dizendo aqui, bom é só Deus. Não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma questão retórica. Jesus nem quer a resposta. Jesus está dizendo, se você me chama de bom, porque os rabinos não eram chamados de bons. Bom era um termo basicamente aplicado apenas a Deus. E Jesus está dizendo, se você está me chamando de bom, nenhum rabino é chamado de bom, e no conceito bom é Deus, você está me chamando de Deus? Isso é muito interessante, porque nós às vezes temos uma compreensão superficial da bondade, e nós achamos que bom é só porque a gente tem uma vaquinha ou duas, e essa dá metade do leite daquela outra. Então, essa vaquinha é boa, essa não. Não, o conceito de bom não pode ser um conceito tão superficial. Nós precisamos entender que Jesus aprofunda a questão. Você está mesmo querendo dizer que a bondade suprema se estabelece em mim? É como se Jesus estivesse preparando todas as coisas para dizer, então quem vai falar para você é aquele que é bom, aquele que conhece a bondade, que é a bondade, que é o próprio Deus. E Jesus diz nos versos 20 e 21, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse, eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Olha que Jesus começa com a segunda parte do decálogo dos 10 mandamentos. A parte mais fácil. Antes de Cristo apresentar-lhe o Evangelho, ele o leva para a lei. Porque a lei deve nos conduzir ao Evangelho. A lei deve expor o nosso pecado. Esse é o objetivo da lei. A lei diz, isso é certo, isso está errado. Quando você faz o que é errado, você automaticamente pensa, eu fiz o que é errado, então a lei está te mostrando o que é errado. Agora você vem para o Evangelho, porque só o Evangelho é que vai te mostrar o que te salva
desse errado constante, que você não para de praticar? Nas mãos ou na mente? Com os atos ou com a atitude ou com a cabeça? E ele diz: eu sou um filho do mandamento. Ou seja, desde os 13 anos de idade, eu tenho que cumprir todos os mandamentos. A palavra hebraica bar mitzvah, filho do mandamento. Eu sou uma pessoa que é escolada nas sinagogas, eu sou um aprendiz dos mandamentos e desde a minha juventude, da minha adolescência, eu tenho aprendido a guardar essas coisas. A parte das realizações, eu tenho realizado essas coisas, a parte que pode ser mantida pelos nossos atos. E ele está dizendo para Jesus, até o que Paulo disse em Filipenses 3,6, eu fui irrepreensível, né? Ele está dizendo, eu sou irrepreensível em minhas atividades morais. Olha, eu até diria que como Jesus não questiona a declaração, talvez ele realmente tenha guardado, estivesse guardando a lei. E ele tem aquela sensação, aquele alívio, aquele suspiro de que, então está tudo certo. Jesus oferece uma lista, repito, a segunda parte dos 10 mandamentos, repito, a parte mais fácil. E ele diz, isso está ok. Isso está tudo certo. Alguém leia para mim a parte da passagem em Marcos, capítulo 10, 21, que não está, essa expressão não é apresentada em Lucas. Marcos 10, 21. Quando ele disse, eu tenho feito todas essas coisas, a Bíblia diz no versículo 21, então, que então Jesus fitando o amou. Como assim? Como o amou? Não entendi. É parecido com aquela expressão que quando Jesus olha para a situação, a ruína espiritual de Jerusalém, ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu te envio. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Em lágrimas, Jesus diz isso. Ele o amou aqui, certamente tem esse sentido. Todas as vezes que Cristo encontrou pessoas tão perdidas quanto esse jovem, o seu coração se encheu de compaixão. Então, logo após esse jovem suspirar, dizendo, então está tudo ok, Jesus se enche de compaixão dele. Você está equivocado, meu filho. Não, você não está certo, não está tudo certo. Porque a sua perfeição é uma perfeição aparente. A sua compreensão do bem é muito superficial e rasa. Eu não mato ninguém, está resolvido. Mas falta algo, essa é a grande questão. Falta algo. Imagina isso. Você se sai bem por anos e anos e anos, mas no fim, você percebe que falta uma coisinha. E você percebe que por causa dessa coisinha você vai perder a sua herança. É isso que Jesus está querendo dizer, é por isso que Jesus o amou, é por isso que Jesus se compadece dele. Está faltando uma coisinha, e por causa dessa coisinha, está faltando o essencial. Versículo 22, ouvindo, Jesus disse-lhe,
Uma coisa te falta? Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Livre-se de tudo que você tem. É bom destacar que isso não é o estabelecimento de uma regra universal para se entrar no reino de Deus. Isso tem um endereço específico, que é aquele jovem, aquela situação. Jesus está tratando daquela situação. Porque senão o sujeito vai pensar que ele vende as coisas que ele tem, mesmo que seja pouco, mas se o pouco que ele tem é tudo, então o pouco que ele tem é considerado muito, e ele vai para um monastério e passa lá o resto da vida enclausurado, e pronto, ele está salvo. Não, isso aqui é algo específico. É específico para quem o dinheiro é o seu Deus. Quando a mente não se desliga dessas posses, desses bens, do dinheiro, quando a mente é consumida por isso, quando a mente tem isso à frente de tudo, às vezes o sujeito vai na igreja, mas ele passa 98% da sua semana ligado nisso, sendo consumido por isso, tendo isso à frente de tudo, à frente de Deus, parecendo aquelas pessoas viciadas, pode ser em qualquer tipo de droga, bebida, o jogo, ou o que for. As pessoas ficam o tempo todo pensando naquilo. Quando não estão fazendo aquilo, quando estão fazendo aquilo, elas se deleitam naquilo. Quando elas não estão fazendo aquilo, elas pensam o tempo todo naquilo. Mas isso pode ser em relação a outras coisas, a dinheiro, por exemplo. A ter dinheiro, a conquistar dinheiro, a acumular dinheiro, a ter posses. Algumas coisas exercem grandes poderes sobre nós. É isso que nós precisamos aprender aqui. Do mesmo jeito que alguma coisa exerce grande poder sobre aquelas pessoas que pedem dinheiro no sinal para consumir droga. E nós sabemos disso. São pessoas que perdem a própria dignidade e vão pedir, mesmo bem vestidas, fortes, saudáveis. Ou seja, nada justifica que eu tenha que te dar qualquer centavo, porque você poderia estar trabalhando, mas elas estão vidradas, elas estão concentradas, elas estão focadas naquilo que elas querem. É algo que exerce um poder na mente, é possível em alguns tipos de droga, no organismo delas também. E elas precisam daquilo. Isso não é diferente no que diz respeito à idolatria. Só mudam-se os ídolos, os tipos de ídolos. O vício é uma idolatria. Todo tipo de vício. Algumas coisas exercem grandes poderes sobre nós. E Jesus está dizendo, livre-se disso. Faz lembrar aquela passagem, arranque o olho, corte a mão, corte o pé, se for o caso. Se isso está te levando para o inferno, livre-se disso. Verso 23 diz que o jovem ficou triste. A palavra original nos remete para o sentido de chocado, devastado. Ele ficou devastado quando ele ouviu Jesus dizendo, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao invés de seguir a Jesus, ele ficou devastado. E ele foi embora, porque ele tinha muitas coisas. E o seu suspiro de alívio, que havia ocorrido anteriormente, se transformou em um gemido de desespero.
Se a única coisa necessária para entrar no céu fosse me livrar da minha propriedade privada, eu não esperaria até amanhã para vender tudo. Eu não sei você. É melhor nem responder. O que você faria se a única coisa necessária para entrar no céu fosse se livrar de tudo que você tem? Cuidado, você pode querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É exatamente isso que Jesus está dizendo quando ele se refere a um tesouro no céu. Você pode cuidar de um tesouro corruptível e perder a sua alma. E qual é a resposta desse moço ao segue-me? Ele foi embora. Vende tudo e segue-me, ele vai embora. Porque o seu amor a Deus não era tão exemplar quanto as suas obrigações, está vendo? É fácil obedecer, principalmente a segunda parte do decálogo, dos 10 mandamentos. Difícil, por si só, é ter um amor genuíno e exemplar por Deus. Queridos, a verdadeira obediência, ela tem que se traduzir em discipulado. Todos os tesouros do céu e da terra estavam de frente para ele, e ele partiu. Porque ele achava que os seus bens valiam mais do que todos os tesouros do céu e da terra que estavam diante dele, Jesus. Isso é tão comum. Isso é a coisa mais comum que acontece nas igrejas. Pessoas até com certo ânimo, gás. E elas começam a desfrutar de um ambiente melhorado, às vezes nem quer dizer que enriqueceu. E elas se deslumbram. E elas vão embora, porque elas consideram que aquilo vale mais do que um encontro como esse. E um encontro como esse passa a ser encarado dentro delas como uma reunião de gente que não tem nada para fazer na vida, que não tem nada na vida, inclusive, ou a não ser um pouquinho de esperança. A quantidade de posses que temos define a dificuldade do nosso discipulado, de nos tornarmos discípulos, seguidores. E a parte final do texto. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A parábola é exatamente a comparação aqui é exatamente isso. Não tem, porque um camelo poderia ser um tipo de corda. Não tem nada disso. As palavras originais são diferentes. É um camelo, um bicho mesmo, aquele bicho imenso, tentando passar pelo buraco de uma agulha e não pela uma portinha estreita da cidade. Não, buraco de uma agulha mesmo, aquela de furar, de costurar. Mesmo porque se fosse um camelo, uma corda bem grossa, uma corda de embarcações, ainda assim é impossível você passar uma corda dessa grossura pelo buraco de uma agulha. Mas a ideia é camelo mesmo, o bicho. Jesus está dizendo isso é absolutamente impossível. E eu espero que você não gaste a sua vida tentando, pelas suas próprias justiças, pelos seus próprios atos. Não, eu vou tentar entrar naquele buraquinho de agulha. Eu vou tentar. Eu não sou um camelo, mas eu sou um burro. Eu vou tentar entrar pelo buraco da agulha. Eu vou tentar entrar no céu pelas minhas próprias riquezas. E isso pode ser riquezas, inclusive, de um monte de coisas que eu tenho, inclusive riquezas de boas ações, de boas obras, de justiça própria.
Verso 26, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É exatamente impossível, é exatamente isso que Jesus está dizendo, quando ele faz a comparação. Gente como este, ricos, cheio de riquezas espirituais e pelo menos morais, achando-se cheio de riquezas espirituais, cheio de riquezas de bens, de propriedades, está achando que essas coisas que ele tem nas mãos, atitudes que ele faz, e no sentido de nos bolsos, bens que ele tem, ele acha que isso é suficiente para que ele seja um sujeito abençoado com a vida eterna. Isso é absolutamente impossível. A única maneira de entrar no reino, é com as mãos vazias. Como as crianças. As crianças que não possuem nada, mas herdam o reino. Em contrapartida, nós temos aqui um homem rico que tem muita coisa, mas falta o reino. Estão vendo isso? A relação dos dois textos? Uma criança não tem nada. Mas herdam o reino, é isso que Jesus está dizendo. E aqueles que se acham habilitados, merecedores, cheios de méritos, por eles mesmos, eles não têm o reino. Não, o reino nós não podemos comprar, não podemos conquistar, não podemos merecer o reino. O reino é pela graça. Finalmente, nós estamos diante de um jovem muito rico. A história de um jovem muito rico, que na verdade estava falido. Porque sem Jesus, sem o Evangelho, todos estamos falidos, porque nós não podemos pagar as nossas próprias dívidas. Esse é o conceito de falidos, aqueles que não podem mais, ou que já não podem pagar as suas próprias dívidas. Nenhum de nós podemos pagar as nossas dívidas. Aquele jovem estava diante do único que podia pagar a sua dívida, a dívida do pecado. Eu disse no início, justiça própria não salva ninguém. Você não tem nenhuma permissão para entrar no reino de Deus só porque eu sou um bom cidadão. Não, isso não vem ao caso aqui. E o que vem ao caso? Jesus vem ao caso. É o único que pode pagar as suas dívidas, as minhas dívidas. Todas as vezes que Cristo se estabeleceu diante daqueles que entenderam o Evangelho, eles tiveram suas dívidas pagas, porque Jesus é o único que podia pagar a dívida daquele jovem, a minha dívida, a sua dívida. Mas aquele jovem, diante de Jesus, na frente de Jesus, ele foi embora. Só a justiça de Cristo, não a nossa. Só a justiça de Cristo pode nos fazer herdar o reino. É disso que o Evangelho trata. É isso que é o Evangelho. Jesus se ofereceu por nós para pagar a nossa dívida. E mais que isso, Jesus se ofereceu por nós como o nosso tesouro. Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus bendito, nesta noite, aqueles que estão aqui ouvindo o Evangelho, que o Teu Santo Espírito os faça compreender, Senhor Deus, a Tua palavra. Receber o Evangelho, entender o Evangelho e desfrutar da paz que existe nele.
a paz que existe no perdão da nossa dívida com Deus, a dívida instituída pelo pecado diário, e que nada em nós pode resolvê-la, mas Cristo a resolveu na cruz. Nós te adoramos e te exaltamos, porque tu realizastes o impossível a nós. Jesus fez. O impossível a nós é possível a Deus. Jesus fez. E que nós tenhamos a disposição, o interesse de caminharmos, de seguirmos como seus discípulos, e não de irmos embora com aquilo que nós conquistamos com as próprias mãos, achando que isso sim nos salvará do inferno e de nós mesmos, porque não salvará. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Que tenhamos a vontade, a disciplina, o cuidado de caminharmos com Ele. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus.